A primavera brasileira tomou corpo, criou rosto e finalmente saiu às ruas. Já sabe-se o que ela é. Trata-se da revolução do indivíduo. O nome primavera é uma alusão a um processo revolucionário que aconteceu em Praga, na Tchecoslováquia, em 1968, onde jovens saíram às ruas para contestar um regime totalitário naquele país. Por isso, o nome Primavera de Praga. Recentemente também, em 2010, 2011, 2012 e ainda hoje, nós temos a alusão à Primavera Árabe, onde jovens saem às ruas em países muçulmanos, países de regimes teocráticos, para reivindicar liberdade de opinião, liberdade de expressão e direitos sociais. No Brasil, as manifestações anteriores às atuais sempre tiveram a participação de jovens e estudantes. Em 1964, durante a deflagração do golpe militar, jovens se posicionaram, ora a favor do regime militar, ligados a governos estaduais, conservadores, à família e à igreja, ora se manifestaram a favor dos trabalhadores, dos camponeses, a favor de reformas de base na sociedade. Em 1968, com o acirramento da censura, através do ato institucional número 5, o AI-5, que impedia o direito de liberdade de organização coletiva, jovens também saíram às ruas para protestar, porém estavam sempre comandados por partidos novos e por partidos velhos. Nos anos 80, os jovens foram às ruas para a campanha das diretas já, porém essa campanha já estava capitaneada pelos governadores recém-eleitos e que lutavam agora por eleições diretas para presidente da República. Nos anos 90, os jovens novamente se reuniram para votar o impeachment do presidente Fernando Collor. Era o Fora Collor. Os jovens, chamado Movimento Cara Pintadas, saíram às ruas, porém sempre coordenados por partidos de oposição ou por movimentos sindicais. Nos protestos atuais, o canal político não são os partidos políticos. O canal político é a internet, é o Facebook, é o Twitter. Esse caráter de organização, de movimentação, de mobilização política vertical, embrenhado nas estruturas político-partidárias e sindicais, dá lugar à horizontalidade do debate. A organização se dá em mídias sociais, em redes sociais, e essas redes são horizontais. Ali não existe uma hierarquia de comando. É bom lembrar que a internet, que primeiramente surge com uma pretensão militar e depois é arregimentada pelo capital para criar softwares, para desenvolver hardware e para acelerar o e-commerce, ela fracassa. Sobram o quê? Sobram as pessoas, e essas pessoas criam essas redes. Essas redes facilitam a comunicação das pessoas e aceleram a colocação de opinião na rede, como previa Max Weber, sociólogo francês, que ele dizia que a ação social é aquela que você se destina a outras pessoas, e a internet hoje funciona. Você posta um determinado pensamento, uma determinada posição política, uma determinada intenção, isso vai para a rede e isso atinge outras pessoas, que Weber chamava de ação social. E hoje o que ecoa nessa rede é: vamos desorganizar para reorganizar do nosso jeito. No ponto de partida e no ponto de chegada está o indivíduo falando para outro indivíduo, como previa então Weber. Esse fenômeno político-social, que nós pegamos ele, a moda de Emile Durkheim, tratamos ele como fato social, como uma análise científica, é um fenômeno de contestação social. Ele surge do quê? A primavera brasileira surge por ninguém suportar mais o alto preço das coisas, sobretudo dos serviços públicos, e a sua não utilização por grande parcela da sociedade. E surge também ao mesmo tempo que as pessoas se deram conta que elas têm que sustentar uma Copa do Mundo cujo custo
saiu 3, 4 vezes mais do que o previsto. Houve um superfaturamento desses custos para a execução do evento no Brasil. Além disso, a existência de outras pautas, como por exemplo a pauta do transporte público, não foi apenas por questões de 20 centavos, mas sim por mais qualidade no transporte público, por transporte público de qualidade, transporte público rápido, transporte público que não polui, e além, evidentemente, das outras estrepulias dos governos federal, estadual e municipal. Isso tudo aumentou a insatisfação das pessoas com os políticos e com a política partidária. A Primavera Brasileira já é o maior movimento espontâneo da nossa sociedade. Todos os outros movimentos dependeram de partidos políticos ou lideranças políticas. Nunca aconteceu do indivíduo combinar com o outro por meio da rede social, para fazer política, para fazer manifestação, para poder se organizar. É a primeira vez que isso acontece a nível de Brasil. Isto é inédito e isso mostra a nossa subjetividade de trazer o debate das coisas conjunturais para bem próximo de nós. Ninguém sabe ao certo em que vai dar essa primavera brasileira. A revolução do indivíduo poderá nos dar uma tragédia grega, com muita violência, com barbárie, com intolerância, mas também poderá criar uma nova estrutura política horizontal, de desenvolvimento de democracia, não ligadas a estruturas partidárias atrasadas, caóticas, caolhas e que não escutam a sociedade. O bicho está solto, não sabemos se ele será um tigre ou se será um gatinho domesticado, não sabemos se alguém vai levá-lo de volta para a jaula ou se vai colocar uma coleira, um guiso nele para domesticá-lo. Mas esse movimento por si só já é um movimento vencedor, que em menos de uma semana já colocou quase 2 milhões de pessoas nas ruas do país. A partir daí, veremos então se nós poderemos desorganizar para reorganizar do nosso jeito. Um grande abraço do professor Rodrigão para vocês, até uma próxima oportunidade.